Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, uma Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Mandar aqui um abraço especial aos telespectadores, não é, que nos acompanham diariamente aqui na TV Com, ao vivo, às 1h15 da tarde, com a nossa reapresentação às 19h23 e 1 da manhã. Olha, não tem nada maior do que o mercantilismo no Natal, não é? O Natal, que deveria ser um momento de reverenciarmos, não é? O nascimento de Jesus, não é isso? Os caras estão preocupados com presente de Natal. Estão preocupados com o Papai Noel, com decoração. E aqueles que vivem do Natal, aqueles que tiram, nesse período natalino, tiram proveito da situação, alguns, calma, Daiane, alguns chegam no cúmulo do cúmulo do cúmulo. No shopping, eu conheço esse shopping em Curitiba, eu já estive nele. O shopping Paládio em Curitiba, segura aí. Segura aí. O shopping Paládio em Curitiba montou aquela decoração, né, na praça principal, com decoração de Natal, e colocou lá o bom e velho Papai Noel. De barbona, bonitona, brancona, e as crianças podiam sentar no colinho do Papai Noel. E aí vai uma sugestão, é melhor sentar numa outra cadeira, que esse negócio de sentar em colo de velhinho é perigoso, vai dar, pode dar chance a ser acusado de pedofilia. Mas o bom velhinho, se não pagar a foto, tem que pagar a foto. Olha o que aconteceu lá no shopping Paládio em Curitiba. A criança os pais foram tirar foto com o velhinho, sentaram lá, só que não quiseram pagar a foto que o velhinho vendia, né? O fotógrafo do shopping lá, né? E aí quiseram tirar com a sua própria máquina. E aí o bom velhinho colocou a mão na frente para não sair o rostinho da criança. Olha só. É mole ou você quer mais? Isso aconteceu agora em Curitiba. Agora é bom deixar claro, né? Que o shopping, ele não concorda, né? Diz que o serviço de contratação do Papai Noel é terceirizado e que vai ter uma reunião com o Papai Noel. Diz que esse Papai Noel desenvolve o trabalho há mais de 6 anos e nunca aconteceu isso. Segundo a assessoria, também foi reforçada a orientação aos fotógrafos e equipe. Qualquer pessoa pode tirar retratos dos seus filhos com celular. Olha, é um absurdo nos dias de hoje, num negócio como esse, você falar, não, a foto tem que ser, ou eu vou pôr a mão na frente. É uma vergonha. Olha, todo mundo comentou, a agente de trânsito do Rio de Janeiro, não é? Que foi condenada a pagar a indenização para o juiz João Carlos de Souza Corrêa, porque na blitz onde ele foi parado, ela teria dito que o juiz não era Deus. E aí, o pior de tudo é que foi reforçado no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acabou dando provimento à indenização, ao direito da indenização que o juiz teve. O que chama a atenção é que o jornal O Globo publicou uma matéria
em 2011, aonde publicou, aonde dizia lá outros problemas do juiz. E a matéria de 2011 diz o seguinte: juiz dá calote e tenta apreender cobrador. Nessa ação que o juiz João Carlos de Souza Correia entrou contra o Globo, ele pediu 100 mil, mas a Justiça Carioca condenou o jornal O Globo em 18 mil reais. Então, olha, esse juiz está ficando cheio da grana só nas indenizações. E lembrando que esse caso tomou conta do noticiário porque é um absurdo, não é? No caso aí, ele foi parado na Blitz e quis dar a carteirada. E a menina lá, fizeram a vaquinha na internet, ela conseguiu, sobrou até um dinheiro, conseguiu pagar, mas ficou como um exemplo para todos nós, né, de como dar uma carteirada. Lembrando que a mulher do juiz, ela é irmã da Narcisa Tamborindeg, é isso? Tamborindeg? Aquela colunista não, né, mas aquela artista, vamos dizer assim, e a irmã dela, a Ana, promotor, obrigado, Reale. E a irmã dela, a Ana, era deputada estadual. Então, olha que interessante. Estava um ex-deputado estadual, ela, e o juiz. E os dois deram a carteirada na agente que apenas estava cumprindo com o dever. Impressionante. Olha, se você estiver andando em Orlando, você está lá passeando, foi para Miami, está andando por ali e tal, e você encontrar o Silvio Santos, que a gente vai mostrar agora, esse é o Silvião, né? Com aquele sorrisão, uma alegre. Silvio Santos acho que é a grande referência, né? O cara que começou do zero, conquistou com mais de 80 anos, enfrentou lá a crise do banco dele, e olha, foi lá depois e o caramba. Então, se a gente encontrar o Silvio Santos nos dias de hoje, em qualquer lugar, acho que para a cidade, não é verdade? Não é? Todo mundo quer tirar foto, autógrafo. E esse assédio que o Silvio Santos sofre, é um assédio que ele sofre no Brasil, né? E há muitos anos, há mais de 30 anos, ele passa as férias nos Estados Unidos, na Flórida. Como agora tem muito brasileiro, tá cheio, você anda nos outlets, shoppings, nas ruas, só dá brasileiro. É brasileiro que a dá pau. Se você encontrar esse cara agora, para e pede uma foto. Aliás, para e pede um autógrafo. Esse é o Silvio Santos que pouca gente conhece. O Silvio Santos, preocupado com em passar desapercebido nas suas férias, ele encomendou ao Orival Pessini. O Pessini fazia aquele personagem fofão e o Patropi, da escolinha do professor Raimundo. Dois personagens que ele é um especialista em máscaras, o Orival Pessini. Dois personagens que ele criou através das máscaras que ele desenvolve em látex. O Silvio Santos pediu ao Orival Pessini que desenvolvesse um disfarce para ele. E se chegou nessa máscara aí. O Orival falou: ô Silvio, não dá para você andar o dia inteiro, isso é um calor, nem eu aguento. Então eles desenvolveram juntos, né? E essa máscara, isso é uma máscara que o Silvio Santos vai colocar, é uma careca de látex com cabelos compridos do lado e que irá das sobrancelhas até a nuca. Um óculos escuro, grande, vai ser usado para compor o tipo ideal para o Silvão passar desapercebido. Tá lá. Só que o Orival falou assim, Silvio, só tem duas coisas, né? Você não pode sorrir, porque mostra o sorriso, é igual, olha aí. Agora, Gisele, mostra a outra, olha, é igual, né, meu? Você passar pelo sorriso e também não tem que mudar a voz, porque eu não sou um bom imitador, mas vai ser muito fácil identificar o Silvio Santos, né? Impressionante
muito fácil de identificar, vai ser muito fácil de identificar o Silvio Santos. Olha, eu tinha um assunto para comentar hoje, muito interessante, né? Daqui a pouquinho eu vou falar, porque antes eu queria mostrar aqui você vai poder fechar aqui, viu? Olha, o doutor Clemente sempre vem aqui no programa, né? Sempre está aqui, nós sempre temos falado de alguns assuntos, e um assunto interessante é a questão, aliás, já falamos aqui no programa, a respeito dos exames básicos, não é? Hoje, uma unidade de saúde, ela tem que ter um raio-x, até o Clemente aqui em algumas oportunidades, disse o seguinte, olha, hoje qualquer unidade de saúde deveria ter um ultrassom, isso é um exame barato, simples e que poderia ajudar muito no diagnóstico de doenças e problemas. Até tem uma coisa curiosa, porque o filho do Clemente, o doutor Marcel esteve aqui no programa e disse que nos Estados Unidos já estão desenvolvendo um pequeno tablet que já é um ultrassom. Um estetoscópio. O camarada chega e é como se fosse um estetoscópio. O camarada chega e com aquele tablet ele faz lá com um equipamento, um mouse, tipo mouse que passa na pessoa, aquilo é um ultrassom. Então, quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando dos equipamentos, né? E aí não podemos deixar de citar os problemas que algumas cidades enfrentam quanto equipamentos para o atendimento à população. E por incrível que pareça, o raio-x, que é a coisa mais básica, quando quebra, atrapalha tudo. Fratura, problema cardíaco, você não pode ver nada. O PS Central de Santos, desde ontem, estava com essa placa aqui, olha, raio-x, dá para abrir um pouquinho? Isso, muito obrigado. Raio-x em manutenção, isso aconteceu no PS de Santos, no PS Central. O raio-x está em manutenção. Quem tirou essa foto foi uma leitora do jornal A Tribuna, que mandou para o jornal. Ela disse que esteve essa semana no Pronto-Socorro Central de Santos com a sua filha e não pôde fazer o raio-x. O aparelho estava quebrado. Não é a primeira vez que unidades de saúde, não só em Santos, em outros municípios, estão com o raio-x quebrado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampola de imagem do aparelho queimou. A Secretaria já providenciou a aquisição da peça em caráter emergencial para realizar a substituição. Segundo a Secretaria de Saúde, os casos mais graves estão sendo encaminhados para a Santa Casa de Santos, já os de menor gravidade estão sendo encaminhados ao PS da Zona Leste e da Zona Noroeste. Olha, eu vou contar aqui um episódio. Eu fui ajudar há uns 2, 3 anos atrás, 4 talvez, mas acho que de 2 a 3 anos atrás, eu fui ajudar uma pessoa no Pronto-Socorro Central e quando nós chegamos lá, tinha tido um acidente com algumas pessoas lá, um ônibus, não me recordo agora, e várias pessoas precisavam fazer raio-x, não tinha o raio-x. O raio-x estava quebrado também. Aí um senhor lá que estava num caminhão, ele levou essas pessoas na carroceria do caminhão até a Zona Noroeste para tirar o raio-x. Quer dizer, não é um problema de agora. O que eu não consigo entender, depois eu gostaria até que o nosso secretário de saúde, uma pessoa que eu respeito, tem um excelente trabalho, o Marcos Calvo, ele pudesse explicar por que a Secretaria Municipal de Saúde não tem 2 ampolas. Porque se a ampola pode queimar, é que nem lâmpada. Penso eu que na área da saúde não custa nada você ter lá no almoxarifado uma segunda ampola. Queimou uma, mas é caro. Pô, mas o mínimo que a gente pode oferecer para a população, é uma ampola de reserva para, num caso como esse, a gente não ter o atendimento interrompido. Quer dizer, mantém o atendimento, é só trocar a ampola. E mesmo assim, se o problema é manutenção do equipamento, nós temos que ter uma empresa de prontidão. A população é que não pode ficar sem o raio-x, é básico. Doutor Clemente, da Clínica Multimagem, é básico o atendimento
de raio-x, o exame de raio-x, para qualquer diagnóstico, é um atendimento básico, ok? Um outro assunto importante, nós vamos comentar, mas eu acho que é bom destacar. Nós temos uma coisa interessante, que o Tribunal de Contas da União, ele alega o secretário de Fiscalização de Obras para a área de energia do Tribunal de Contas da União, o Rafael Cavalcante, afirmou na quarta-feira, portanto, anteontem, véspera do feriado, que mais de 70% das contratações da Petrobras podem ser feitas sem licitação. Ele prestou depoimento na CPMI da Petrobras, que ouviu representantes da estatal, TCU, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, e segundo o Cavalcante, os levantamentos preliminares do tribunal apontam para o alto índice decorrente de lacunas deixadas pela contratação direta prevista por decreto presidencial de 1998. Então, isso está acontecendo desde 1998. O que eu acho engraçado, ele alega que a Petrobras pode ter contratado 60 a 70 bilhões de reais sem licitação. O que chama a atenção nesse assunto do Tribunal de Contas é que até há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, quem queria prestar serviço para a Petrobras tinha que rebolar muito. Você tinha que entrar num sistema de intranet, preencher uma série de documentos. Era um estresse tremendo. A tua empresa passava lá por um pente fino. Quer dizer, o cara sério, para prestar serviço na Petrobras, sofria o diabo. Os pilantras à vontade, né? É impressionante isso. Quer dizer, a pessoa que tem uma empresa, paga imposto, tinha que tirar CND, tudo que você possa imaginar de documentos para mostrar que a sua empresa era idônea, e os sócios também. Na verdade, como a Petrobras foi tomada aí, me parece, por uma grande máfia, o que eles fizeram? Vamos dificultar que os honestos participem. Só a tranqueirada vai participar das licitações da Petrobras. E foi o que aconteceu. De acordo com o secretário de Fiscalização de Obras para a área de energia do Tribunal de Contas da União, o valor chega a 70 bilhões de reais em contratos sem licitação. Isso representa 70% do que a Petrobras contrata. Feito este desabafo, quer dizer, uma empresa, primeiro que eu fico com pena de tantos trabalhadores que compraram ações da Petrobras quando o Lula incentivou todo mundo a gastar o seu fundo de garantia comprando ações da Petrobras. Né? Muita gente comprou, um monte de gente comprou a ação da Petrobras, que está no pior preço de toda a história. Bem, esse tema tem sido, todo mundo está acompanhando todo dia, inclusive o Marco Aurélio o Gilmar Mendes, chegou a declarar que o mensalão perto dos desvios da Operação Lava Jato, seria coisa de pequenas causas, justiça de pequenas causas, do tamanho do rombo que nós estamos enfrentando e descobrindo cada dia. Mas eu queria voltar no tempo. Todo mundo lembra do Paulo Francis. Temos fotos do Paulo Francis? Temos foto do Paulo... Olha, o Paulo Francis. Muita gente não gostava, muita gente... Você lembra? Você não é da sua época, Fernando? O Fernando não lembra. Você lembra, Renato? Também não é. Ninguém lembra do Paulo Francis. Paulo Francis era, vou explicar para quem está em casa, era um Arnaldo Jabor dos dias de hoje, melhorado naturalmente, que o Arnaldo Jabor está tentando chegar aos pés do Paulo Francis, mas o Paulo Francis era um jornalista radicado nos Estados Unidos,
e que os mais antigos lembram, com seus comentários, sua língua ferina. Muita gente não gostava do Paulo Francis. O Paulo Francis, ele morreu na madrugada do dia 2 de fevereiro de 1997. Ele morreu em 2 de fevereiro de 1997. Infarto fulminante. Tinha 67 anos. Então, esse ano, dia 2 de setembro, completou 84 anos. Desculpa, ele faria aniversário, ele fez aniversário de falecimento, não. O aniversário de nascimento dele foi dia 2 de setembro. Então, em 2014, ele completaria, ou completou, num plano espiritual que ele possa estar, 84 anos. Morreu com 67 e este ano completaria 84 anos. Muita gente não se lembra o motivo, uma das causas do infarto do Paulo Francis. O doutor Jesus Cheda, que cuidava dele, durante 15 anos cuidou dele e acompanhou, esteve no seu apartamento quando ele faleceu, diz que ele teve um infarto fulminante provocado por grandes tensões. Por quê? Eu fui lembrar disso, estava conversando com uns amigos e eu lembrei desse episódio. O Paulo Francis denunciou no programa Manhattan Connection, que era exibido no GNT e ainda é, e que só é exibido no Brasil. É um programa com o Lucas Mendes, com o Diogo Mainardi, com tantos outros, e na época o Paulo Francis fazia parte, uma bancada sensacional, e o Paulo Francis declarou em 96, durante o programa, ele comentou, eu vou dar aqui exatamente o que ele falou aqui, cadê a minha anotação? Ele fez uma declaração, ele disse o seguinte: Paulo Francis afirmou pela televisão que os diretores da Petrobras tinham contas secretas na Suíça e que tinham enriquecido ilicitamente. Fez uma acusação direta aos diretores da época e ao João Renault, que era o presidente da Petrobras, tinha sido presidente do Itamar Franco e também foi presidente da Petrobras do Fernando Henrique Cardoso. Os diretores da Petrobras, junto com o João Renault, que era presidente da companhia, com dinheiro da companhia, portanto, nós financiamos, entraram com uma ação nos Estados Unidos, alegando que o programa teria sido produzido lá, apesar do programa ser exibido no Brasil. Mas, em 96, já sabiam que a justiça brasileira era lenta e que podia falhar, entraram na justiça americana, onde lá é conhecida pela sua dureza, e processaram o Paulo Francis na justiça americana, pedindo uma indenização de 100 milhões de dólares pelo que o Paulo Francis afirmou. Bem, o Paulo Francis ficou muito transtornado, passou meses transtornados, até que teve um infarto fulminante pela pressão e o medo de ser condenado numa ação neste valor. O que é importante destacar é que o Paulo Francis, na época, tinha uma fonte e que essa fonte, quando ele talvez foi usar a fonte deu para trás e aí ele ficou a ver navios. Mas o que é importante destacar nisso tudo, em 96 já havia indícios que os diretores mudam, o presidente muda, mas as empreiteiras são as mesmas. Mendes Júnior, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, todas essas empreiteiras, elas estão aí há quantos anos fazendo obras para os governos estaduais e também para o governo federal. Então é importante destacar que em 96 o Paulo Francis já alertava para não só as contas na Suíça, como para o enriquecimento ilícito de diretores da Petrobras e do seu presidente, o João Renault,
que foi um dos que mais tempo ficou à frente da Petrobras. O Paulo Francis morreu por causa disso e hoje a gente vê como está a situação na Petrobras. A gente vê o estresse, não é? A cada dia aparecem mais e mais e mais denúncias. Duas coisas me chamaram a atenção. Um dos advogados, não é, que afirmou que uma das empreiteiras pagou 8 milhões de reais para poder ter, para continuar trabalhando para a Petrobras. Ora bola, se o cara estava extorquindo, cabia essas empreiteiras ir à Justiça, ir à Polícia Federal denunciando essas extorsões. E a segunda questão é o advogado do Fernando Baiano, que vai depor hoje, que é acusado de ser o interlocutor do PMDB com a Petrobras e as empreiteiras. O advogado Fernando Baiano disse o seguinte: olha, qualquer prefeito da menor cidade do Brasil, sabe que tem que pagar propina para colocar um paralelepípedo, senão não presta serviço para o órgão. Então, se chegou nesse ponto, alguma coisa nós temos que fazer. Realmente a situação é grave. Dá pra gente fazer um intervalinho, Gisele? Nós vamos fazer um breve intervalo? É muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vannucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vannucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Você quer conhecer os benefícios da Ozan? Entre em contato. Acesse o site também, www.ozan.com.br. Quem nos apoia também é o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o
primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Sempre é importante destacar os cursos que o Incatep oferece, não é? E lembrando sempre dos meus amigos João, Aélio, o pessoal que está à frente lá do Incatep, qualificando o trabalhador portuário. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Olha, começou no dia 18 de novembro a mostra que marca os 15 anos do falecimento do escritor Plínio Marcos. A programação vai até 23 de novembro, dividida em vários espaços e equipamentos da cidade. São várias as apresentações de espetáculos, filmes, leituras, com várias performances, tanto no Coliseu quanto no Sesc Santos. Importante destacar, o Plínio Marcos nasceu em Santos no dia 29 de setembro de 35 e faleceu em São Paulo dia 19 de novembro de 1999. Ele, é engraçado, né? Ele não suportava a escola, estudou no grupo escolar Dona Lourdes Ortiz. Ele levou quase 10 anos para sair do primário. E quando saí já não dava mais para continuar estudando. Meu pai tentou me enfiar em todas as profissões possíveis. Ele dizia que se eu tivesse uma profissão sempre iria sobreviver. Olha, são várias fotos, né? E o Plínio Marcos, nos últimos anos da sua vida, ele passou a ler cartas, né? Ele era tarólogo e também vendia os seus livros, o que era tradicional nos restaurantes que pertenciam ao circuito teatral de São Paulo, né? O que eu queria, uma coisa curiosa, porque nós completamos no dia 15 de novembro 100 anos do Jabaquara. E o Plínio morreu dia 19 de novembro. Mas ele era jabaquarense fanático, era um torcedor do Jabaquara de primeira categoria e falava isso muito. Deixava isso bem registrado. Nós temos alguma... Deixa eu pegar minha relaçãozinha. Nós temos os vídeos aqui, não é? Vamos mostrar ele no Roda Viva? Inclusive ele está com o boné do Jabaquara. Está no ponto aí? Uma entrevista... Tem áudio. Vamos ouvir o áudio dele. Vamos ver, por favor. A obra de Plínio Marcos é um momento importante da dramaturgia brasileira. Ele trouxe para o palco o submundo dos marginalizados. Seu primeiro sucesso, em 1966, foi Dois Perdidos numa Noite Suja. O sapato é bacana mesmo, mas não é roubado. Irreverente e polêmico, foi duramente perseguido pela censura da época. A política consiste nisso. São grupos de pessoas disputando para ver quem tutela o resto do povo. Se considerava um contador de histórias. Por mais que um homem esteja duro e cínico, ele sempre conserva no coração dele um pequeno núcleo, um lugar sensível onde ele guarda algum eco de algum momento de amor que ele viveu na vida dele. E bendito é quem pode tocar este homem neste pequeno núcleo e por aí despertá-lo para as lutas de libertação coletiva. Ó, volta, dá para frisar na imagem dele, essa aqui, ele foi no Roda Viva, que na época já era considerado um programa ícone, com a camisa a rasgar, uma camisa feia pra caramba, né? Mas mostrava o espírito do Plínio Marcos de contestador. Disputando para ver quem tutela o resto do povo. Vamos mostrar agora o Jabá, quer ver? Tem um momento que ele vai aparecer com o boné do Jabaquara, né? Olha aí ele tá com o boné do Jabaquara, vai ter uma... Não, pode deixar correr, por favor, eu vou pedir para parar. Aí, pode parar. Olha só, o boné do Jabaquara, camisetinha... E tá rasgada, solta um pouquinho, Gisele, e a gente vai ver a camiseta... Olha aí, para aí, olha o rasguinho. Esse era o contestador Plínio Marcos. O Plínio Marcos participou, se não... da maior, um dos maiores, se não do maior, um dos maiores momentos da TV. Plínio Marcos participou de um dos momentos mais marcantes
da televisão. A gente está acostumado a ver as novelas, né, atuais, as que estão sendo veiculadas, as atuais novelas, enfim. E ninguém imagina como era a novela antigamente, antes e depois de Beto Rockefeller, que foi exibida em 4 de novembro de 68 a 30 de novembro de 69. A novela Beto Rockefeller, ela teve mais de um ano, mais de 12 meses de exibição. Às 8 da noite. Hoje seria 21, mas daqui a pouco às 22. Beto Rockefeller, que foi criada pelo Cassiano Gabus Mendes, escrita pelo Braulio Pedroso, foi dirigida pelo Lima Duarte. Agora, o que é interessante, que vocês talvez não saibam, né? Os meninos aqui são novos, o cara fala, pô, mas qual é o problema? É que antigamente a novela era aquela novela meia mexicana, e aí fizeram uma novela moderna, e o Luiz Gustavo... Se te acudir, te emprestei dinheiro para você poder pagar aluguel de casa. Ô Beto, se o vitória que você quer de mim é para mim me sujar, para você livrar... Ali é o Lima Duarte, o Luiz Gustavo, que era o Beto Rockefeller, o cara que se dava bem, e o Plínio Marcos. Agora, nós temos uma entrevista, aliás, nós temos... tem a historinha do concurso de cuscuz, vamos, então, melhor, volta comigo aqui. Vamos fazer assim, nós temos dois momentos do Plínio, ele participando do programa do Jô Soares, não é isso, Daiane? Legal. Nós temos um primeiro momento que ele fala da censura e um outro momento que ele conta uma história do cuscuz. Vamos do cuscuz primeiro, que é engraçado. Uma história clássica da televisão brasileira que você conta muito bem, eu queria que você contasse aqui, que é a famosa história do concurso de cuscuz. O concurso de cuscuz foi aquela figura generosa da Ayrton Rodrigues. E ele fazia aquele almoço das estrelas, aquele programa que tu sentava, quando ligava o refletor, derretia a maionese. Uma coisa terrível, né? Extra do Canal 4, que sofria mais do que a mãe do porco espinho na hora do parto, se alimentava com aquilo lá, né? Mas aí o Ayrton, para movimentar, que estava naquele negócio de concurso de Miss, concurso disso, ele resolveu fazer um concurso de cuscuz. Fez um concurso de cuscuz e o programa era popular, se inscreveu 200 cuscuzeiras. Só que tinha a porta do estúdio, entrava só 3 de cada vez. E ele nomeou a Maria de la Costa, que é uma santa criatura, uma atriz maravilhosa, mas que só come sopa de cebola, para não engordar. Nomeou o belíssimo Carlos Galhardo, que eu estou olhando para você, vejo essa borboleta, lembro logo dele, né? Voa, minha linda borboleta, essas coisas todas. E Eti Freze. Era o júri? Era o júri do cuscuz. Aí entrou a primeira baiana com o cuscuz dela, porque tinha cuscuz mole, cuscuz duro, cuscuz com sardinha, cuscuz doce, cuscuz de todo jeito. Aí a mulher falou assim, eu vou dar um pedaço aqui pra minha atriz favorita, Maria. Eu tô de regime, Ela disse, então pega uma lasca. Deu uma lasca pra Maria de la Costa. Aí deu um pedacinho maior pro Carlos Galhardo. E aí, falou assim, a gordinha deve comer bastante. Guac, metade do cuscuz. A Eti, que não era de fazer careta pra cego, comeu tudo, né? Aí veio a outra. Ele falou assim, abre a porta e põe mais 3. Aí põe mais 3. Aí a Maria del Costa falou assim, mas pra mim não dá. O Carlos Galhardo falou assim, se eu comer mais um pedaço, eu não conto. Eu não canto. Então tome Eti Freze. Mas daí não dava mais pra fazer julgamento. Então ele chamou as 200 pro palco e falou assim, vai pôr aplauso. Aí o cuscuz dessa. Aí as que tinham sido esfacelado o cuscuz, que tinham dado pedaço, ficaram na bronca. Aí eu falei assim, pô, que nosso cuscuz foi vaiado, olha aí que cuscuz vaiado. Aí ele falou assim, mas não tem importância, pra vocês não ficarem no prejuízo, o Carlos Galhardo canta pra vocês. Aí o Carlos Galhardo falou, pra mim não dá. Olha, essa entrevista, o Plínio Marcos já estava no momento místico dele, ele ficava com aquela varinha dele lá,
Ele que tinha assumido a condição de tarólogo, né? Tem um outro momento interessante da entrevista com o Jô Soares, onde o Plínio Marcos fala de como ele vendia os livros. Ele sobreviveu muito da venda dos livros que ele fazia nas saídas dos teatros e também no roteiro de restaurantes, no roteiro teatral de restaurantes. Lembrando que ele conta aí que vendia muito mais livro na época que ele vendia porta a porta do que quando ele mandava por editora. Mas tem uma explicação e você vai ver agora. Você já foi impedido de trabalhar em jornal, teatro, televisão. Como é que aconteceu isso? Mas sempre por merecimento. Eu nunca fiz nada para agradar as pessoas. Então, eu fiquei quase 12 anos sem arrumar nenhum emprego, Jô. 12 anos? 12 anos. Era de entortar o patuá. Aí que eu comecei a vender livro na rua. E você veja, até engordei. Vendendo livro em terra de analfabeto com fome. Engordar deve ser um sucesso, né? Não, é que o povo tem fome de cultura. Né? Não, eles usam mais para se abanar. É mesmo? Em porta de teatro, restaurante, porque você usa esquemas, né? Eu trabalho, por exemplo, muito no esquema, por exemplo, no frio eu me enrolo no cachecol e trabalho no estilo doente, que chega assim, quer comprar um livro? Tem o mão repelente, você suja a mão e faz assim, na fila do teatro, quer comprar um livro? O cara compra para sair fora. Então você vai vendendo o livro, né? Se ele compra para se abanar, a tua obra vende mais no verão do que no inverno? O livro vende mais no verão? Vende sempre, né? Porque você usa a tática. Essa tática do cachecol funciona sempre. Não falha? Você tossir na mulher do cara. Em mesa de restaurante, você chegar com a mão suja, é infalível, né? E pode ter livros para tudo, né, ô Jô Soares? Você vê, eu tenho essa mulher formidável, que é a Madame Blavatsky, que você conhece ela. Conheço. Eu tenho certeza, você sabe que ela foi a primeira vegetariana. Você sabe qual é o máximo dos vegetarianos? Levar a Tônia Carreiro para trás da moita e comer a moita. E a Tônia Carreiro estava participando da plateia, ia ser entrevistada também pelo Jô Soares. Essa entrevista foi uma entrevista marcante e mostrou as técnicas que o Plínio Marcos tinha para poder vender seus livros. Nessa entrevista ele fala também sobre a censura. Inclusive, em determinado momento, ele diz, Jô, a pior censura é a censura da mídia. Eu fiquei 10 anos sem pisar no SBT. Mas vamos ver o que ele fala. Plínio, pouca gente sabe, mas você é um dos melhores autores de comédia que a gente tem. Me lembro da feira... Isso é conversa, Me lembro da Feira Paulista de Opinião. A peça da feira, aliás, que eu participava. Não lembra que toda vez que lembro dessa peça eu vou preso. Toda vez o quê? Que lembro desta peça, eles me prendem. Não, mas agora não. Agora espero que não haja mais problema. Você ainda continua perseguido pela censura? Não, pela censura. Hoje a censura é a mídia, Jô Soares. Fazia 10 anos que eu não entrava neste canal aqui. Então você não tem divulgação. As pessoas me encontram na rua e perguntam o que você anda fazendo? Porque elas não sabem, porque os jornais não divulgam, as televisões não deixam entrevistar, essas coisas todas. Então quando a gente consegue entrar num espaço que nem o seu, porque você é uma pessoa generosa, sempre foi a favor da liberdade de expressão, aí então tudo fica maravilhoso, fica claro, a gente aparece e fala. Porque hoje a censura não é a Polícia Federal. A navalha na carne, que foi feita pela Ruth Ideia, pela Tônia Carreiro, essa mulher divina, que fazia divinamente a navalha na carne, contra tudo e contra todos, porque com ela funcionou a censura contra ela e mais o preconceito. Todo mundo falava assim, mulher bonita não pode fazer esse papel. Mentira, mentira não pode. Ela foi lá, estraçalhou, deu um banho, arrebitou a boca do balão. Foi a primeira pessoa a arrebitar a boca do balão no Brasil, foi ela. Não é? Com a navalha na carne. E a navalha na carne está sendo encenada novamente agora. Uma das principais obras do Plínio Marcos, e no caso a Tônia Carreiro, no cinema foi a Vera Fischer, fazia o papel da prostituta. E a Tônia Carreiro, com certeza, conforme o Plínio Marcos mesmo falou, interpretou o papel de forma magnífica. Nós temos um outro momento do Plínio Marcos, agora na TV Cultura, não é? Onde ele... Nós vamos deixar rolar um trechinho, né? Onde ele fala sobre a AIDS, é um documentário sobre a AIDS. Vamos lá. Aqui é bandido, Plínio Marcos. Atenção, malandragem, eu não vou pedir nada, vou te dar um alô. Te liga aí,
AIDS é uma praga que rói até os mais fortes e rói devagarinho. Deixa o corpo sem defesa contra a doença. Quem pegar esta praga está ralado de verde e amarelo do 1º ao 5º e sem vaselina. Não tem doutor que dê jeito. Nem reza brava, nem choro, nem vela, nem a Jesus. Pegou AIDS, foi pro brejo. Agora sente o aroma da perpétua. AIDS passa pelo esperma e pelo sangue, entendeu? Pelo esperma e pelo sangue. Pelo esperma e pelo sangue. Eu não tô te dando esse alô pra te assombrar. Então se toca. Não é porque tu tá na tranga que virou anjo. Muito pelo contrário. Cana dura deixa o nego ruim. Mas é preciso que cada um se cuide. Ninguém pode valer pra ninguém nesse negócio de AIDS. Então já viu. Transar só de acordo com o parceiro e de camisinha. Agora tu aí que é metido a esculachar os outros. Metido a arrochar, a ganhar o companheiro na força bruta, na congesta. Para com isso. Tu vai acabar empesteado. AIDS não toma conhecimento de macheza. Pega pra lá e pega pra cá. Pega em homem, pega em bicha, pega em mulher, pega em roçadeira. Pra essa peste não tem bom. Quem bobeia fica premiado. E fica um tempão sem saber. Daí, o mais malandro, no dia da visita, recebe mamão com açúcar da família e manda pra casa o AIDS. E não é isso que tu quer, né, o vago mestre? Então te cuida. Sexo só com camisinha. Textos do Plínio Marcos sempre foram textos baseados nos problemas da sociedade, nos grandes conflitos, não é, que a sociedade vivencia. E hoje, mesmo com tanta divulgação, mesmo com tantas campanhas, tanta gente falando, hoje a AIDS está voltando ao noticiário com números que assustam em determinados segmentos, como, por exemplo, os jovens voltaram a transar sem camisinha, a terceira idade, que em determinado momento começou a ter essa atitude. Os números são bastante significativos e é importante destacar que hoje você não tem mais a AIDS, né? Você tem o HPV, você tem a hepatite, então os cuidados são muito maiores. E o Plínio Marcos, nos seus textos, sempre teve me parece que apesar de ser um contestador, de ser um provocador, sempre teve um cunho social importante. Todos os textos sempre com uma marca muito grande. Tem um restinho vamos ouvir, por favor. Pegou a doença, se sente no prejuízo e quer ir afora passando pros outros. Sexo só com camisinha. Não tem escolha. Transar só com camisinha. Quanto à turma chegada ao pico, eu tô sabendo que ninguém corta o vício só por ordem da chefia. Mas escuta bem, vago mestre. A seringa é o canal pro AIDS. No desespero, tu não se toca, não vê, não quer nem saber que às vezes a seringa vem até com um pingo de sangue e tu mete ela direto em ti. Às vezes, ela parece que vem limpona e vem com a praga e tu na afobação mete ela direto na veia. Aí tu dança. Tu que se diz mais tu, mas que não pode aguentar tranca sem pico, se cuida. Quem gosta de tu é tu mesmo. E a farinha que tu cheira e a erva que tu barrufa enfraquece o corpo, deixa tu chué da cabeça e dos peitos. E aí tu fica moleza pro AIDS. Mas o pico é o canal direto para essa praga que está aí. Então, malandro, se cobre. Quem gosta de tu é tu mesmo. A saúde é como a liberdade. A gente só dá valor para ela quando ela já era. Aí, um texto muito inteligente do Plínio Marcos, num documentário que foi feito sobre a AIDS. E lembrando que a mostra cultura.com.Plínio Marcos, não é, homenagem que Santos está fazendo a memória do Plínio Marcos, ela vai até o dia 23 de novembro, com eventos no Coliseu, no Sesc, enfim, em vários locais. Também quero deixar quem está coordenando isso é o Taná Correia, com um abraço aqui ao nosso amigo Taná Correia, e que está à frente desta programação. Eu falei do Plínio Marcos. O Plínio Marcos cresceu ali no Macuco, tinha uma relação muito grande com o Macuco, e eu falei do Jabaquara. Inclusive, ele jogou no juvenil do Jabaquara. E por mais engraçado que seja,
o Plínio Marcos ele entrou na aeronáutica, não é? Quer dizer, ele que foi perseguido pela ditadura, pela censura, o Plínio Marcos entrou na aeronáutica para jogar futebol. Ele era ponta esquerda, era tido como um bom jogador. Mas os textos é que marcaram a trajetória, sua forma polêmica, sua forma provocadora. Ficou radicado em São Paulo, onde veio a falecer, o que entristece a todos, não é? Porque com certeza poderia ter contribuído muito mais com a nossa literatura. Um grande autor, seus espetáculos tinham uma base teatral, mas eram grandes obras e que até hoje estão atualizadas. A gente vê diversas vezes a releitura e as encenações de espetáculos, de textos que o Plínio Marcos escreveu. Hoje, sexta-feira, nós tivemos o feriado do Dia da Consciência Negra ontem, por todo o Brasil, manifestações de igualdade. Naturalmente que a gente vive um momento muito difícil, com as questões religiosas, né? Eu até ia dar uma sugestão para a Daiane hoje, falar do arcebispo, do camarada que se passava por arcebispo em São Paulo. Ele ia nas paróquias e dizia que era um arcebispo alemão, inclusive com documentos lá, e sempre conseguiam arrumar um troco extra, um pratinho, mas foi preso, foi em cana. Nos dias de hoje, que vivemos essa intolerância religiosa, né? E intolerância de gênero, saiu agora no UOL uma notícia que impressiona o número de homossexuais que são mortos, não é? Um número bastante assustador. Então, quando a gente reverencia uma data específica como o Dia da Consciência Negra, na verdade, a intenção é reverenciar a igualdade de gênero, de sexo. É fundamental registrar isso. As pessoas estão esquecendo. A cada hora, um gay sofre violência. São dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Nos últimos 4 anos, o número de denúncias ligadas à homofobia cresceu 460% no Brasil. Em 2014, até outubro, foram 6.500 denúncias, né? Então, é um número significativo, não só de agressões, como também de denúncias, o que demonstra que nós estamos tirando de debaixo do tapete. Foi como da igualdade racial, quando as pessoas começaram a se manifestar, quando começaram a denunciar os casos de discriminação. E agora, na questão de gênero, também as pessoas denunciando a discriminação que sofrem, né? A gente só não pode levar isso para o exagero. Naturalmente, cada um deve viver a sua vida dentro do limite de respeito ao próximo. Esse é sempre um limite bastante prudente para todos nós. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos na segunda-feira, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até segunda, se Deus quiser. E Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.